Bom, pessoal, agora vamos dar uma overview em cada canal, que para essa aula talvez seja relevante, mas, de novo, tudo depende do seu público-alvo. Pode ser que surjam novos canais, outras estratégias podem ser criadas. Aqui não é realmente algo que você tem que seguir 100%. Aqui é realmente para dar uma luz, para ajudar na ideia criativa. O marketing tem que ser criativo. Não pode só seguir realmente a parte como se fosse um checklist. Você tem que continuar pensando no seu público-alvo e como você consegue se comunicar com eles, tá? Então vamos lá. Eu vou usar as melhores práticas, e os canais principais que eu acredito que a maioria das empresas B2B usam. E, obviamente, eu vou começar pelas redes sociais, tá? Vou colocar aqui mídias sociais. Por que as mídias sociais se tornou algo tão grande de, sei lá, uns 10 anos para cá? Porque, de novo, se você consegue se comunicar com seu público-alvo de uma forma de graça, que é toda a parte orgânica que a gente chama, né? Que você não precisa pagar e você vai se comunicar. E se as pessoas, o seu público-alvo, acha aquilo interessante e te segue, é um ganha-ganha dos dois lados. Um, porque a pessoa ela está absorvendo um conteúdo que é relevante para a carreira dela e para o trabalho que ela faz, e ela vai crescer dentro da empresa e vai pensar em como a empresa vai crescer. Inclusive, até se for o dono da empresa, ele quer realmente que a empresa vá para o próximo passo, como para a empresa que está oferecendo aquilo e está engajando com o público-alvo dela. Então vamos lá, redes sociais no geral. O primeiro que vem na mente para B2B, provavelmente você já sabe, LinkedIn. Por que o LinkedIn ficou tão forte para B2B? Simplesmente pelo fato de ser uma rede profissional e pelo fato de você conseguir filtrar e achar as pessoas exatas que você quer em relação à sua solução. Por que isso é importante? De novo, a gente falou sobre o filtro, sobre não desperdiçar recurso. Aí cria uma rede social que no seu status, na sua descrição, você tem seu cargo, aonde você trabalha, você tem todas as informações que você precisa para criar uma campanha e atingir aquela pessoa. Então, por exemplo, mesmo você colocando um anúncio pago, você consegue filtrar realmente. Esse é o job title, esse é o nível hierárquico que eu quero alcançar com essa minha comunicação. Esse é o tipo de empresa, essa é a região e esse é o tamanho de faturamento que eu quero que essa empresa esteja alcançando. E é um mínimo de quantidade de funcionário. Você já tem tudo. A questão é como eles foram crescendo muito com essa parte B2B, muitas empresas começaram a investir, ficou realmente muito caro fazer anúncios no LinkedIn. Mas hoje em dia é quase impossível você não estar no LinkedIn para B2B. Então se tornou uma rede social extremamente relevante para B2B. Vamos considerar uma outra, que para surpresa de vocês, Facebook. Ou eu acho melhor colocar Meta, porque é Facebook com Instagram. Aí você me pergunta, Facebook é para B2C, você não consegue filtrar, não dá para ter um engajamento igual no LinkedIn, que a pessoa já está com um mindset para a área profissional. Eu entendo. Mas o Facebook, hoje, a Meta, que tem a parte do Instagram também, hoje é o maior algoritmo de conversão para anúncio. E eles, inclusive, têm campanhas que você pode fazer realmente específica com uma lista de potencial cliente que você pode subir, fazer o upload na sua campanha, como também tem campanha lookalike. O que que é uma campanha lookalike? É você ter, por exemplo, uma lista de 100 leads, 200 leads. Eu acho que 100 é o mínimo que você pode subir de lista. Então vamos dizer que você tem uma lista de 200 leads, que é exatamente o público-alvo que você quer atingir. O algoritmo do Facebook vai pegar aquelas 200 pessoas, aqueles 200 e-mails, entender todo o behavior, todo o comportamento dessas 200 pessoas, os interesses, como elas engajam, e vão criar uma persona de acordo com aqueles dados e vai fazer um lookalike.
pegar todos os outros potenciais clientes que parecem com aquelas mesmas características daquela lista que você subiu. Então, da mesma forma, você consegue alcançar um nível muito maior, pagando menos, porque os anúncios no Facebook, Instagram é um pouco mais barato do que o LinkedIn, e você consegue alcançar o seu mesmo público-alvo em uma outra plataforma. Então imagina, até no remarketing, quando a pessoa vai no seu site, você cria o remarketing no Google Display, que vai ter em vários sites, e imagina também você continuar a sua comunicação nas redes sociais. De novo, não é uma regra que você precisa fazer, mas você tem que pensar em toda a jornada e no que faz sentido pela solução que você oferece. Tem gente que prefere, não, redes sociais de Facebook, Instagram, eles não estão preparados para ouvirem, não estão preparados para absorver o meu conteúdo, porque inclusive é técnico. Mas quero que você pense também em quantas vezes você mesmo estava no Facebook ou no Brasil mais Instagram e viu alguma solução, alguma empresa fazendo um anúncio que para o seu trabalho é interessante e mesmo assim, você sem estar em horário de trabalho, ou às vezes até está usando no horário de trabalho o Instagram, o Facebook, mas aí você clica no anúncio para entender mais. Você estava um pouco mais aberto a passar um pouco de tempo, a não ser que, obviamente, esse público-alvo usa a rede social somente para ver besteira e não se importa com aquilo. Mas, de novo, você vai pagar por clique. E isso tem a ver também com o valor de marca. Se quantas vezes você é visto, você vai continuar engajando, você mostra a solução, você continua educando com conteúdos diferentes e a pessoa clica se ela quiser. Então, eu acho que o Facebook também é um canal muito válido para você levar em consideração. Outros canais considerados como mídia social, YouTube. O YouTube é ouro. Vou até escrever isso, ó. É ouro. Por quê? O YouTube é uma mídia social que coloca vídeos e as pessoas estão abertas a ver vídeos sobre soluções. E vídeo é a melhor forma de engajamento que existe. Tem pessoas que, óbvio, preferem ler, não quer abrir um vídeo porque tem áudio, ou precisa estar em algum lugar. Enfim, por isso que é importante você ter a matriz de todos os canais e cobrir de várias formas diferentes. Mas o YouTube, a partir do momento que você consegue explicar, igual nessa aula, por exemplo, é uma aula que eu poderia colocar no YouTube e alguém estivesse pesquisando usando um mecanismo de busca, inclusive até do próprio Google, ela vai encontrar um vídeo explicativo que soluciona o problema dela e, ao mesmo tempo, você consegue engajar, passar credibilidade e, se você fizer isso de uma forma correta, ainda vai ter um call to action para você conseguir converter aquele lead no site ou de alguma outra forma para continuar a jornada do funil. Então, se posicionar no YouTube também é muito interessante para B2B, mostrando se você tem um maquinário, fazer filmagens do maquinário, fazendo demonstração, não se preocupa com concorrência. O que você tem que pensar é no engajamento com seus clientes. E as redes sociais ajudam muito nisso. Outro canal interessante, o nosso querido Twitter. Quando eu trabalhei no mercado financeiro, esse era um canal que fazia sentido, porque os traders, os analistas, o pessoal que gosta de estar bem informado e, e, e de uma forma muito rápida, o Twitter funciona muito bem. Então, de novo, às vezes o Twitter é uma rede social para alto nível de decision maker, que normalmente gosta de estar mais bem informado. Então, assim, pensando aqui nas mídias sociais como um todo, você vai adaptar a sua mensagem de acordo com cada canal, correto? E, ao mesmo tempo, você tem que entender aonde você está. Não adianta você estar no LinkedIn querendo agir como se estivesse no Instagram. Não adianta você estar no Twitter querendo agir como se estivesse no LinkedIn, criando um texto de 2 páginas só porque é interessante. O Twitter, ele é algo realmente curto, por mais que eles aumentaram também o limite, mas é algo que tem que ser rápido. As pessoas estão só passando e lendo notícias e estrutura de informação rápida.
O LinkedIn já é uma parte um pouco mais profissional, você tem bastante conteúdo sendo criado, as pessoas estão usando o LinkedIn cada vez mais. Não é só mais para você procurar trabalho, igual era antigamente, que é para você atualizar como se fosse um currículo online. Você engaja, você vê bastante matéria, conteúdo, blog, vídeo, inclusive. É algo realmente voltado mais para o profissional. O Facebook, Instagram é realmente uma rede social mais de lifestyle, é uma rede social que você vai adaptar a sua mensagem, a personalidade da sua empresa e com tudo que você tem para oferecer, mas de uma forma um pouco mais do dia a dia, entendeu? E o YouTube, ele é realmente um pouco mais aberto, porque ele é como se fosse o Google para vídeo. Tanto é que é da mesma empresa. Você vai ranquear baseado em palavras-chave. Então, você pode ter conteúdo mais técnico, você pode ter conteúdo mais aberto, você pode ter eventos como um todo, lançamento, enfim, você pode criar toda uma estrutura de biblioteca de vídeo, até como fazer algo passo a passo de tal coisa. Isso realmente ranqueia muito bem e posiciona a sua marca de uma forma interessante, tá bom? Então, beleza. A primeira, mídias sociais. A segunda que eu acho interessante conversar é o SEO, que, como vocês já conhecem, é o Search Engine Optimization. É quando você tem o seu site totalmente otimizado com as palavras-chave que faz sentido para o seu mercado e ao mesmo tempo não é só essa parte inicial, que é de configurar e colocar realmente as palavras-chave, deixar ele mais leve, enfim, tem vários passos para você conseguir deixar já o site otimizado para SEO. Você tem também a questão do blog, que o blog eu acho que é a estratégia mais eficaz para ranquear melhor o seu site no Google ou em qualquer outro mecanismo de busca. Porque você continua gerando conteúdo usando as mesmas palavras-chave e, ao mesmo tempo, é algo relevante que o seu público vai investir algum tempo dele para ler, continuar engajando, usando ainda o seu site, descendo, talvez até navegando para outras páginas. Óbvio que você vai criar o seu blog, o seu artigo com alguns call to actions, que é alguns links. Você está falando de determinado assunto, e se você tem uma solução já para aquele assunto, você já coloca. Se você quiser saber mais sobre esse determinado assunto, clique aqui, aí vai para a página do produto ou da solução. Se você já tiver uma hierarquia de páginas, como solução ou indústria, até chegar no produto, e aí do produto para a parte técnica, que aí converte para um novo lead ou demonstração, enfim. Tudo vai depender, obviamente, desse funil que você cria, da jornada do usuário dentro do seu site. O site eu não estou colocando aqui, né, nessa questão de canais, porque realmente ele é o mínimo do mínimo, tá? O site, se você não tem o site, você não existe na internet, principalmente para o B2B. Para B2C, você pode ter um Instagram, uma página do Facebook, alguma coisa nesse sentido que já funcione para vender de uma forma um pouco mais simples. Mas se você oferece uma solução, um produto um pouco mais caro, que normalmente é mais para B2B, algo um pouco mais profissional e que você quer crescer a marca, visibilidade, é óbvio que você tem que ter um website, certo? Então, SEO, eu coloco aqui como um canal, vou até colocar como se fosse barra site, website. Dentro dessa lógica também de SEO, website, tem também a parte da pesquisa paga, que muito antigamente o pessoal chamava mais de SEM, que é Search Engine Marketing, que é quando você paga. Hoje em dia o pessoal só tá chamando mais de paid search, então é pesquisa paga. E é exatamente isso. Você vai criar uma campanha no Google, no Bing, nos mecanismos de busca que você acha que faz sentido, com a sua lista de palavra-chave e criar os anúncios de acordo com as pesquisas que as pessoas vão fazer para aquela palavra-chave, tá? Então aí você vai criar grupos de anúncios, grupos de palavra-chave também, por exemplo, usando a mesma palavra, mas com sentenças diferentes
Para quando alguém pesquisar, você vai estar lá no top 3, top 2, como anúncio. E, obviamente, se você estiver fazendo um bom trabalho no SEO, também bem ranqueado na pesquisa orgânica, tá bom? Então, outro canal realmente muito interessante, que é uma prática antiga e que até hoje funciona muito bem, porque, de novo, por mais que seja B2B, empresa com empresa, mas nós somos pessoas, a gente está fazendo negócio com pessoas. Então, eventos é crucial para você continuar engajando, conversando cara a cara com as pessoas e sentindo, elas entendendo a marca como um todo. Então, se você tiver eventos proprietários, a própria, eventos de patrocínio e feiras também, vou colocar aqui junto, como se fosse de patrocínio. E eu vou colocar aqui como até outra categoria digital, que seria webinar, híbrido. Eu vou deixar o híbrido mais para o digital, porque realmente você só está reutilizando um evento que é presencial, colocando também na parte digital. Então, sempre pensa nisso como reutilizar todos os recursos que você tem ou exponencializar o que você já está fazendo, tá? Então vamos dizer que você tem um evento proprietário, que você vai ter um limite de pessoas no local naquele momento. E você consegue fazer uma transmissão ao vivo daquele mesmo evento e, obviamente, gerando leads, cria um formulário, assista ao vivo, alguma coisa nesse sentido. Ou se você quiser só realmente reconhecimento de marca e engajamento, para deixar o funil mais aberto, com mais estágios, deixa ao vivo realmente sem precisar colocar nenhuma informação e coloca no YouTube ou nas redes sociais que você já está usando e deixa aberto para possíveis engajamentos no futuro, tá bom? Então, eventos, de novo, é muito interessante e até hoje traz muito retorno do investimento. Por mais que seja um investimento muito caro, a qualidade dos leads e o engajamento que você tem e os próximos passos fazem muito sentido. Sempre ter esse tipo de investimento no seu orçamento. Eu vou adicionar aqui também o pay per click ou pagamento por clique, que é anúncio no geral, pode ser no Google Display, redes sociais, Google Paid Search, todo tipo de mídia que você está pagando por algum clique, até programática. Vamos dizer que é um tipo de canal, é um tipo de forma de você alcançar o seu cliente independente de qual plataforma seja usada. Então vamos pensar no pay-per-click como um todo. Eu só estou colocando ele separado aqui, porque cada exemplo que eu estou dando mais para o orgânico, mas obviamente, como as redes sociais aqui, você tem a forma paga e a forma orgânica. Então aqui eu vou colocar pay-per-click, porque também no SEO tem o SEM. E o único que eu ainda não tinha falado é a rede de display. Então vamos deixar aqui GDN, que é o Google Display Network, que você paga realmente para ter o seu anúncio em milhões de websites parceiros que eles têm. Inclusive, você pode fazer também parcerias, vou colocar como anúncio nativo, que você tem alguns portais, alguns sites que você tem certeza que o seu público-alvo vai, porque tem conteúdo extremamente relevante, um nome que tem status ou algo do tipo, que faz sentido você estar lá com algum anúncio naquela página e que provavelmente eles não têm essa rede de display do Google. Então você paga por anúncio específico para aquela página. E alguns sites, inclusive, você pode fazer uma cooperação com conteúdo. Então, fazer conteúdo patrocinado. Eles vão criar um conteúdo até como se fosse deles. Vamos usar como exemplo Valor. Valor é um jornal extremamente relevante para o mercado financeiro e eles oferecem fazer um conteúdo compartilhado que vai ficar lá na página deles, enfim, a Bloomberg, a Forbes. Você vai ter realmente toda a lista de canais que o seu público-alvo normalmente gosta de ler e você vai criar um conteúdo conjunto
e vai ser um conteúdo patrocinado, porque você obviamente vai oferecer a sua solução no final. Então eu vou adicionar aqui também conteúdo patrocinado. E o que é interessante é que você consegue fazer a mesma coisa de forma orgânica também. Então, se você tem relações públicas, você consegue continuar posicionando todo o seu conteúdo com a rede de contatos de jornalistas e portais que você mantém um relacionamento e eles podem publicar aquele conteúdo de forma gratuita, ou realmente você consegue entrevistas de acordo com lançamento, algum report que vocês fizeram com pesquisa de mercado, que aquele dado seja interessante para o mercado como um todo. Obviamente, você consegue posicionar aquele conteúdo usando o nome da empresa para os jornalistas continuarem usando aquilo na matéria deles. Você vai ser mencionado. Enfim, você tem vários ganhos além do ganho inicial de quando você criou aquele asset, aquele conteúdo, tá? Que obviamente você vai compartilhar e vai divulgar de todas as formas usando todos os canais. Mas esse realmente é um que você tem um ganho a curto prazo e de forma orgânica. E para essa listinha aqui, último, mas não menos importante, e-mails. Muitas pessoas acham que o e-mail não é eficiente, que acaba fazendo spam, principalmente porque no Brasil começou a nova lei também de proteção de dados, que você não pode mandar mais e-mail em massa. Aqui fora o pessoal usa GDPR e muitos usuários esquecem que eles deram as informações deles, que eles clicaram na caixinha de termos e condições, enfim. Mas o e-mail, se você souber usar, levando em consideração a parte de conteúdo, que aquele e-mail seja extremamente relevante para o seu público e que você seja estratégico em como enviar esse e-mail, ainda é um dos canais mais eficientes que existe para B2B. Não só para prospecção, mas para continuar nutrindo e convertendo e comunicando em toda a jornada até o final do funil. Não são redes sociais e Google que realmente vai cobrir 100% o seu funil. E-mail, comunicação, a partir do momento que você já obteve a informação do seu público-alvo, você mantém a comunicação de uma forma inteligente, relevante e tentando não ser chato, de enviar vários ao mesmo tempo, porque simplesmente não faz sentido e a pessoa vai querer tirar, já vai vai clicar no unsubscribe e você perdeu aquele lead. Outra forma interessante usando e-mail, que eu fiz alguns testes e funcionou com uma taxa de conversão de abertura de e-mail para clique dentro da landing page e convertendo para novos leads, é você enviar um e-mail sem estar na estrutura de e-mail marketing. Você tem que ter uma ferramenta que você consiga escrever sem estar em HTML, só enviando o texto e, obviamente, colocando talvez um e-mail de alguém de pre-sales ou algo do tipo, e você vai fazendo follow-up só com o conteúdo, o texto em si. Porque quando as pessoas às vezes veem só a parte bonita, que a gente se orgulha de fazer porque tem um header legal, tal, a identidade visual, mas às vezes só de bater o olho ele já passa direto, sabe que é alguma promoção da empresa em cima daquilo que ele não vai querer perder o tempo. Então, às vezes vale a pena você fazer um teste como esse para e-mails também, tá bom? Então, o próximo vídeo vai ser a revisão geral de todos os canais de marketing B2B, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.